Fala, galerinha do bem, como vocês estão? Eu sou a doutora Beatriz Borges, eu sou dentista e auriculoterapeuta e hoje eu vim contar a história da auriculoterapia para vocês. Qual sua origem, como ela chegou até nós, como nós tivemos acesso a essa técnica milenar. Mas antes, dá um like nesse vídeo, curte o nosso canal e ative o sininho, porque assim você vai ficar por dentro de todas as novidades que nós colocamos aqui. Bom, e antes de nós adentrarmos a essa jornada sobre auriculoterapia, sobre a acupuntura auricular, nós vamos falar um pouquinho da odontologia, né? O que ela tem a ver com a odontologia, como nós podemos acessar aí os nossos pacientes, trazendo saúde e bem-estar dentro do nosso consultório. Bom, então nós dentistas sabemos que a odontologia ela tem crescido mundialmente, principalmente no Brasil, e ela tem evoluído cada vez mais. E nós dentistas, nós sentimos a necessidade de crescer junto com a odontologia, de se destacar na nossa profissão, de ser um diferencial. E essa técnica da acupuntura, ela é considerada como uma técnica de terapia integrativa. Então, o CRO já considera ela como uma técnica terapêutica dentro de outras 6 técnicas terapêuticas, e o CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia, em 2015, já considerou a acupuntura como uma especialidade dentro da odontologia, podendo auxiliar os pacientes aí em inúmeras patologias, como disfunções temporomandibular, lesões bucais, como aftas, até mesmo na ansiedade do paciente, que muitas das vezes nos atrapalha ali no manejo clínico. Então existe uma resolução no CFO, que é a resolução 160, que declara a acupuntura como uma especialidade. E dentre elas tem algumas resoluções que eu vou ler aqui brevemente para vocês ficarem por dentro. Bom, então ela coloca aqui a atuação multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinarmente na promoção de saúde, baseada na convicção científica de cidadania, de ética e de humanização. Olha só que legal. A incorporação da ciência e da acupuntura como instrumento na arte de curar na prática profissional odontológica. Olha que lindo isso, curar. Você imagina, você está trazendo uma cura para o paciente ali de uma forma diferente, né, do que nós aprendemos na odontologia. A atuação em todos os níveis de atenção à saúde em odontologia, integrando-se em programas de promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, sempre sensibilizados e comprometidos com o ser humano, respeitando e valorizando, segundo os fundamentos da prática da medicina tradicional chinesa e da ciência atual, aplicados ao sistema estomatognático, e o desenvolvimento, a participação e a aplicação de pesquisas e outras formas de produção de conhecimento que objetivem a qualificação e a prática profissional com base nos pressupostos da medicina tradicional chinesa no campo da odontologia. Então, olha só, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso da MTC, que é a medicina tradicional chinesa. Mas olha que legal, eles nos dá a liberdade de atuarmos aí dentro da acupuntura, dentro da odontologia. E existiu uma controvérsia. Será que a auriculoterapia chinesa é francesa? Tinha esse bafafá, mas nós vamos descobrir isso no decorrer do vídeo. Mas o que se sabe é que a auriculoterapia ela já era usada por alguns povos antigos, então pelos egípcios, pelos persas, pelos chineses. Eles não tinham noção, né, do que eles faziam, eles tinham ali alguns pontinhos auriculares
que eles acessavam, eles estimulavam, via que tinha ali alguma resposta significativa, mas eles não tinham esse conhecimento que nós temos hoje, né? Hoje nós temos um mapa auricular que nos dá aí uma direção de como acessar, de como tratar essas doenças através de estímulos no pavilhão auricular. Bom, e existe uma escrita antiga, uma das primeiras, que são dos chineses. Inclusive nesse clássico livro, O Imperador Amarelo, eles já falam sobre a acupuntura, sobre o uso desses estímulos já como tratamento de algumas doenças sistêmicas. Bom, e também nós vemos que no Egito, mais ou menos ali em 2500 a.C., as egípcias já usavam a auriculoterapia como método contraceptivo. Olha só, as mulheres já indo à frente dos homens desde a antiguidade, viu? Já éramos aí inteligentes nesse sentido de querer saber mais, né? E elas cauterizavam o pontinho ali e isso servia como método contraceptivo. Mais ou menos nessa mesma época, nós temos Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. E ele já começava a estudar sobre a auriculoterapia, fazer sangrias aí no sentido da impotência. Então ele escreveu um tratado que se chama Dos Ares, das Águas e dos Lugares. E lá ele já escreve sobre a sangria, né, ali no pavilhão auricular, e ele já começa a querer saber mais sobre o assunto. E aí ele tem a sua viagem ali mais ou menos no século IV, lá para o Egito, porque ele fica sabendo que as egípcias já estão fazendo isso, então ele quer saber mais sobre isso e ele viaja para o Egito para suas pesquisas. Olhem só, nós estamos falando da auriculoterapia como se fosse uma coisa inovadora e tecnológica que lançou hoje, mas não, é uma técnica milenar, muito antiga, ainda antes de Cristo. E vocês imaginem, para todos esses estudos, todo esse embasamento estar aqui nas nossas mãos, nós temos acesso a isso, é porque realmente funciona, gente. Funciona. Nós tivemos pessoas que estudaram, que dedicaram muito, abdicaram de muita coisa de sua vida para estudar a auriculoterapia, assim como nós estamos vendo aqui no decorrer desse vídeo. Então pega esse ouro e junta para você, usa isso pro seu bem, pro bem dos seus pacientes, como auxílio nas dores dos seus pacientes, tá bom? Vamos voltar aqui para a história então. E nós vemos que tem um médico português chamado Zacutus Lusitanos. Mais ou menos ali no século 17, ele já descreve o pavilhão auricular como um tratamento para o ciático. Então o ciático ele se torna pioneiro das patologias tratadas pela auriculoterapia. Eu acredito que naquela época, assim como hoje, existem muitas pessoas ali que têm essa dor, esse problema, né, no nervo ciático, que tanto dói, tanto incomoda. Nós temos uma figura muito importante na odontologia, que é um médico italiano chamado Antônio Maria Vassalva. Vamos ver aí se esse nome não é conhecido. Esse Vassalva é aquele médico que fez aquela técnica, aquela manobra de Vassalva que nós temos na odontologia, que a gente pega o nariz e fazer uma pressão, e aí se você ouvir um barulho é porque teve ali a comunicação bucosinosial. Vassalva foi o criador dessa manobra. E é muito interessante porque ele, ainda muito jovem, ali em torno dos seus 21 anos, ele já estudava sobre o pavilhão auricular. Porque todas as pessoas que estudavam o ouvido, estudavam só aquela parte de dentro
né? Não estudava essa parte da cartilagem, descartava como se aquilo não fizesse muito sentido. Então Vassalva começa a ver diferente a orelha e começa a estudar sobre isso profundamente. Então, num artigo que fala sobre a vida dele, diz que ele ficou mais de 16 anos estudando o pavilhão auricular e mais de 1000 cadáveres dissecados. E aí ele tinha aquela, né, curiosidade ali em relação à orelha. E ele até escreve uma obra muito conhecida que ele lançou em 1704, que se chama Tratado sobre o Ouvido Humano. E com isso, Vassalva se torna o primeiro otologista da história, se tornando o primeiro fundador da anatomia e da fisiologia do ouvido. Olha que legal, né? Além de nos ajudar aí na questão odontológica, porque nós sabemos, nós dentistas, que tudo está ligado, ainda mais essa parte do rosto. Bom, vamos aí percorrer mais um pouco da nossa história e nós chegamos finalmente à parte da onde a auriculoterapia ela acaba se desenvolvendo, né? Onde realmente nós vemos que existe um avanço, que vem em 1950 com um médico francês chamado Paul Naudier. Então, por isso que existe essa incongruência, podemos chamar assim, da China e da França. Por quê? Porque o médico Paul Naudier, ele faz um mapa auricular. Os nossos ancestrais aí, eles têm uma noção da orelha, mas eles não entendem como isso funciona. Paul Naudier, ele é um médico formado, né? O pai dele era médico e então ele era muito dedicado à medicina. E ele acaba pegando algumas pacientes no consultório que tem ali uns pontinhos cauterizados na orelha e ele acaba ficando intrigado com aquilo. E pergunta, o que é esse pontinho cauterizado aí na sua orelha? Ah, não, doutor, esse pontinho aqui foi que eu fui numa curandeira e ela cauterizou esse pontinho aqui do ciático. Interessante. E melhorou? Melhorou. Beleza, aí ele guardou aquilo pra ele e ficou pensando. Só que aí começaram a surgir outros pacientes com essa mesma patologia e com um pontinho ali cauterizado no mesmo lugar. E Paul Naudier, ele começa a ficar intrigado com aquilo, curioso para saber mais sobre aqueles pontinhos cauterizados. A China, ela já tinha acupuntura, né? Porque a China, ela já tinha conhecimento ali do nosso corpo, da parte sistêmica, usando as agulhas ali para curar as patologias. E a auriculoterapia, eles também já conheciam. Porém, eles não escreviam sobre isso. Eles não falavam sobre... E quando Paul Naudier traz isso, os chineses, eles ficam intrigados, nervosos com aquilo. Como assim? A auriculoterapia é nossa, né? Nós conhecemos a auriculoterapia, nós que fundamos, né? Vamos dizer assim. Mas eles tinham conhecimento da acupuntura, eles tinham escritas relacionadas à acupuntura, mas não à auriculoterapia. Então eles começam aí a ter esse certo bater de frente, né? Porque a China dizia que é uma técnica milenar deles, de conhecimento deles, e a França já dizia que era deles, porque quem tinha nomeado, quem tinha descoberto, quem tinha feito o mapa auricular era o médico Paul Naudier, que era francês. Então ficava nesse impasse dos dois. Então, Paul Naudier, ele começa ali a estudar a parte da auriculoterapia voltada para a coluna, né? Porque aí ele começou a ver aí mais ou menos nesse sentido do ciático, então ele começou a ver ali mais ou menos a coluna
E com isso, ele descobriu que a nossa orelha, o pavilhão auricular, ele é como uma imagem de um feto invertido, sendo aqui a parte da cabeça do feto, né, ele em posição fetal, voltando aqui as pernas e os pés para cá para dentro. E ele então escreve a primeira cartografia dele, que aí ele chama de auriculoterapia. Então ele faz esse nome, ele cria esse nome dessa técnica e faz o primeiro mapa auricular. Surgiu aí então uma grande evolução na auriculoterapia, mas também uma grande confusão, porque em 1972 os chineses fazem um mapa auricular chinês. E é realmente diferente, surgem aí as escolas, né? Então separa a escola chinesa da escola francesa, porque a China ela entende mais como se tudo tivesse ligado à natureza, né? Que nós temos aí os meridianos, tudo está conectado, e os franceses entendem mais como se fosse uma questão fisiológica. Então, se você vê os pontos ali, eles não divergem um dos outros, mas eles entendem isso de uma forma diferente, a aplicação também da auriculoterapia. Mas quando chega ali em mais ou menos 1999, então surge uma grande evolução. Por quê? Porque aí os chineses lançam um novo mapa auricular, feito pela doutora Hung Lixin, publicado na Conferência Mundial da Auriculoterapia, aonde ela mostra um mapa do dorso da orelha, ou seja, agora nós não pegamos mais pontos só nessa parte frontal, nós pegamos atrás também. E como ela entende? Como duplas sementes. Ela entendeu assim, bom, se a gente pegando pontinhos auriculares na frente, né? Nessa parte frontal, funciona? E se a gente pegar atrás também? Né? Ela entendeu que o estímulo é maior e aí certamente também a doença poderia ser curada mais rápido, poderia ser tratada mais rápido. E antes disso, em 1990, teve também a reunião lá e na Organização Mundial da Saúde reconhece a auriculoterapia como tratamento para vários desequilíbrios. E com essa história maravilhosa, o que dizer da auriculoterapia? Uma coisa só, escolha a sua escola, ou chinesa ou francesa. Qualquer uma dessas que você escolher, você vai estar indo por um ótimo direcionamento. Eu particularmente gosto da medicina tradicional chinesa, que é a escola também que é aprovada ali no Conselho Federal de Odontologia, né? Que eu entendo também que é uma coisa que faz mais sentido para nós dentistas. Além do mais, nós entendemos o corpo como todo, né? Se chega algum paciente lá na nossa sala com pressão alta, por exemplo, nós não podemos anestesiá-lo. Então nós temos esse cuidado de entender que o ser humano realmente é um todo, né? E não só aquela região ali, a boca, que nós estamos atendendo. E é isso, espero que vocês tenham gostado da história da auriculoterapia. Espero que vocês tenham aí entendido, que tenha aguçado a curiosidade de vocês e que vocês queiram saber mais sobre a auriculoterapia, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus!